E sobre liderança e como você consegue, não só através da liderança, mas como você consegue gerenciar as pessoas em prol de um bem comum e quebrar o status quo do que existe para criar algo novo. Apesar do cara ter se mostrado um idiota atualmente, o Rudy Giuliani, que foi prefeito de Nova York, ele pegou Nova York quebrada e criou uma série de coisas que fizeram Nova York se reerguer. Ele conta tudo isso no livro que se chama O Líder. O livro é fantástico, a história é fantástica. Exemplos de liderança e de efeitos práticos do que fazer e do porquê fazer. Até vou contar um rapidinho aqui. Um dos maiores problemas de Nova York naquela época era a criminalidade. E ele conta nesse livro como que eles conseguiram diminuir bruscamente a criminalidade em Nova York, na cidade de Nova York. E tudo tinha a ver com o sistema que eles implementaram, onde eles mudaram totalmente a maneira como eram medidas as pessoas que trabalhavam com segurança. Então, o exemplo era... o programa é dividido em duas coisas diferentes. Primeiro quanto mais casos não resolvidos você tiver na sua região, o responsável... Porque antes, assim, tem crime na cidade, quem é o responsável? O prefeito. Se você foi roubado, você põe a culpa no prefeito. Se você passar um buraco na rua, você põe a culpa no prefeito. Mas é o prefeito que deveria se levar a culpa? De certa forma, sim, afinal de contas, ele é o chefe de tudo. Mas, na verdade, quem tem que levar a culpa e ser penalizado é quem está responsável pelaquela área e não fez o patrulhamento daquela área ou não fez o recapeamento daquela área. E aí nasce o tolerância zero. Né? O tolerância zero, como é que ele funciona? A tolerância zero não era com os bandidos. Teve uma série de regras que eles fizeram para ter tolerância zero. Que aí é a analogia que ele faz lá das vidraças quebradas. Tá? Eu vou falar sobre isso também. Mas isso tudo tá no livro desse cara, O Líder, o Dolfo Giuliani. Leiam, que é do caramba. Então ele conta, por exemplo, que você tinha dividido, né, pelos condados, você tinha dividido pelas áreas, bairros e as micro-áreas que tinham que ser policiadas. Quando eles identificavam que tinha uma área que estava tendo roubo 2, 3 vezes naquela mesma área, eles intensificavam naquela área, naquele horário, o patrulhamento. E aí diminuía o roubo ali. Eles começaram a mapear todo tipo de crime que tinha, o horário e o local que acontecia. Existia uma recorrência. Eles aumentavam o patrulhamento naquele momento. Aí o bandido que estava lá roubando, disponível naquele horário para roubar, ele não ia mais roubar ali, ele tinha que achar outro lugar. Só que outro lugar ele não sabe como é que funciona, ele fica com medo. Então, mexendo com esse lado psicológico e mudando a maneira como o patrulhamento acontece, mesmo com um efetivo menor, ele conseguiu cobrir mais áreas e diminuir a quantidade de crime que acontecia. Número 1. Número 2. Algumas regras de comportamento, como, por exemplo, fazer xixi na rua, que antes não davam cadeia, passou a dar cadeia. Sei que parece besteira, né? Mas depois, quando você lê o livro, você entende que fazer xixi na rua não é pelo fazer xixi na rua. É que se o cara tá fazendo xixi na rua, é porque, com certeza, ele deve estar bêbado, ele deve ser um cara que não tá nem aí pras coisas, ele é uma pessoa... Então, assim, tinha uma lógica por trás. Você tá denegrindo patrimônio alheio. Banheiro não falta. Qualquer McDonald's, você entrava em Nova York, tem banheiro. Eu sei porque eu morei lá. Tem McDonald's em cada esquina. Então, se o cara tá fazendo xixi na rua, o cara tem alguma coisa errada. Vai lá e prende, coloca como regra e prende o cara. Então isso é parte do tolerância zero. Mas uma outra parte do tolerância zero que as pessoas não falam, por exemplo, é que a maneira como eles trabalhavam com as coisas, né? O policial passou a ter um bônus no salário dele. E aquele bônus, ele só ganhava aquele bônus se ele não tivesse número X de reclamações na região, BOs abertos pelas pessoas com problemas, com crimes que aconteceram. Então você dá a autonomia de propriedade pro policial. O policial, ele só vai ganhar o bônus se ele tiver a segurança do lugar assegurada. E aí é óbvio que ele vai batalhar pra ter o melhor. Pra ter o melhor parceiro, pra ter a melhor situação, pra acabar com pra achar quem tá fazendo o crime e acabar com o cara. Não ficar esperando o crime acontecer e reagir ao crime. Agir contra o crime. Na frente. Então, isso daí era o bônus policial, o bônus do cara que era do distrito, tipo o xerife ou o delegado do distrito e o cara da região. Todo mundo, um dependia do outro. Os bônus ficaram todos interligados com os resultados que apareciam no programa. Então, esse é uma outra parte da tolerância zero. Ela também funcionava para os policiais. Você não chegou no nível, você teve muita... No ranking você teve mais problemas do que o outro. Quem ficou até rank tal ganha bônus. Quem não ficou, não ganha. Quem ficou no topo do ranking do bônus ganha bônus maior ainda. Então incentivava de um lado e
diminuía do outro pros lugares que tinham menos. Aí os policiais ficavam que nem louco tentando achar quem é que tava fazendo a porcaria dos crimes pra não dar mais a porra dos BO. Então, esse é um outro lado do Tolerância Zero. Das vidraças quebradas é uma teoria do tipo, se você tem um monte de moleques brincando na rua, e eles vêm... Ele conta isso no livro, tá? Muito melhor do que eu vou contar aqui. Você vê uma janela de uma casa abandonada. Um menino, sem querer, joga lá uma bola de beisebol, de futebol. Chuta lá a bola de futebol. Ela bate no vidro e quebra o vidro. Se o moleque no dia seguinte volta e vê que ninguém arrumou o vidro, no outro final de semana ele vê que ninguém arrumou o vidro, o moleque vai lá, pega uma pedra e taca no outro vidro. E aí os outros vão vendo que taca a pedra não dá nada e taca no outro vidro. E vai quebrando todos os vidros da casa abandonada. Ok? Se você troca o vidro no dia seguinte, a pessoa não vai tacar uma pedra ali porque ela sabe que alguém arrumou. Essa teoria das janelas quebradas, das vidraças quebradas, foi aplicada em Nova York por causa dos metrôs. Lembra que os metrôs eram todos pichados, feios em Nova York? Até marcou uma época, né? Se a gente parar pra pensar. Mas eram pichações feias, não era algo bonito. Uma ou outra era bonita. O que eles fizeram? Eles foram atrás, a prefeitura foi atrás das empresas de tinta e pediu para elas criarem um tipo de tinta que ia ser aplicada nos vagões, que qualquer tinta de spray que fosse aplicada em cima era mais fácil de remover. Quando o vagão chegava no final da viagem, ele não voltava para a viagem. Ele passava por uma limpeza geral, para quando ele voltar limpo. Então, se o cara pichava, o vagão, quando chegava no final da viagem, era limpo, saía tudo. E quando voltava, tinha um vagão limpo. Então, a propaganda, o piche do cara não era visto por muito tempo. Era visto só numa viagem. Isso desestimulava o cara, porque acha dinheiro pra ele ficar comprando tinta e pichando, já que estão sempre limpando. Pô, mas não vou mais pichar, e acabou. Então, esse cuidado das janelas quebradas, de você estar sempre cuidando das coisas para evitar que as pessoas achem que aquilo tá abandonado e aí gera um redemoinho de coisas ruins e aquilo continua acontecendo e piorando, é uma das teorias do que foi aplicado em Nova York pelo Rodolfo Giuliani, que tá nesse livro, tem muitas outras. Então, eu recomendo bastante ler esse livro, tá bom? Esse tipo de aprendizado, de ensinamento, de como gerenciar essas coisas, funciona também para dentro do marketing, funciona para a área de logística da empresa que você trabalha, para a área de TI que você trabalha. Tá? Então isso funciona de maneira geral para tudo. Tá? É por isso que eu recomendo ler, tá bom? É esse mesmo, Blink Malcolm Gladwell. O Aleph Coelho colocou aqui. É o Blink do Malcolm Gladwell, esse mesmo. Ótimo. Tá? Aí tá bom, não falei de canal, mas falei uma série de livros que eu acho que são importantes. Hoje em dia tem audiobook também, você vai poder escutar. Se você não gosta de ler, você pode escutar. É muito legal. E aí, você curtiu esse corte? Ficou bom, né? Pode se inscrever aí no canal, que tem muito mais. Ou até assistir outros vídeos, que nem tem aí embaixo. Mas olha, se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, tá na descrição aqui embaixo, ó. Pra você ir lá e assistir ele inteirinho.